E hoje eu aprendi uma coisa. Talvez os jogos tenham me ensinado muito mais sobre a vida do que eu imaginava. Porque eu aprendi a lidar com o fracasso muito antes do que qualquer livro ou terapeuta pudesse ter me ensinado. Eu aprendi morrendo de novo e de novo, com o controle na mão e por muitas vezes numa sala sozinha. E nesse vídeo eu vou falar sobre essas lições que os games muitas vezes nos ensinam sem a gente nem mesmo perceber. Coisas que a gente aprendeu jogando e só entendeu o valor real muito tempo depois, comparando com coisas que a gente vive na vida real, com os nossos problemas do dia a dia também. Então eu vou te mostrar 5 lições, algumas óbvias, outras nem tanto, mas que são lições que podem ir de encontro às coisas que você vivencia na sua vida também. Então já curte o vídeo aí e bora nessa. Pensa numa cena clássica, você numa fase difícil de plataforma e caindo no buraco pela 10ª vez, no mesmo buraco. Só que na 11ª vez, você já sabe exatamente onde pular e como acertar o pulo, porque você memorizou o erro depois de tantas tentativas. Isso parece óbvio, mas repara só, em nenhum outro lugar da vida a gente tem como treinar encarando o fracasso de frente com tanta frequência em tão pouco espaço de tempo, sem fazer drama. Jogos como Celeste, Meat Boy ou Cuphead, por exemplo, ele tem contador de game over, de morte, ali ó, estampado na tela, na nossa cara, ou quando a gente quiser ver. E esse design ele é proposital, porque ele mostra aquele número gigante de tentativas, não é para nos humilhar, é para poder mostrar que o fracasso repetido é só parte de um processo e não a exceção. O fracasso é a regra. Aí agora você compara com a vida real. Quantas vezes que a gente desistiu de alguma coisa na primeira tentativa que deu ruim? Um emprego novo, uma dieta, um projeto pessoal, um canal no YouTube. Nos jogos, a gente aceita morrer 50 vezes para poder passar de uma fase, mas na vida, às vezes a gente desiste depois de uma única tentativa que não deu certo. Então, os jogos eles recalibram a nossa relação com o erro e isso é só a primeira lição, porque tem uma segunda que tem muito mais a ver com paciência, só que um sentido bem diferente do que você pode imaginar. E essa paciência aparece bem na cara de jogos que ninguém tem coragem de terminar. Você já jogou algum RPG onde seu personagem começa fraquinho e mal consegue derrotar o inimigo básico? É padrão, né, de todo jogo de RPG. Mas 40 horas depois, esse mesmo personagem está enfrentando chefões absurdos, já com equipamentos completos e habilidades desbloqueadas? Ninguém reclama que isso demorou, porque a progressão gradual é parte da experiência e cada hora jogada constrói a nossa próxima hora. Só que na vida real a gente quer resultado imediato e muitas vezes a gente precisa querer o corpo em forma em 2 semanas, querer um bom salário já no primeiro ano de carreira, querer um relacionamento perfeito logo de cara, ou ainda querer os 1000 inscritos no YouTube logo no primeiro mês. Eu quis, mas não consegui, então me ajuda nessa aí também. E quando não acontece rápido, muita gente desiste achando que não vai dar certo. Jogos de RPG, principalmente os mais longos, nos ensina sem querer uma lição que a vida moderna tenta apagar da nossa cabeça. Crescimento de verdade é lento, invisível e na maior parte do tempo só faz sentido quando a gente olha para trás. Você não vê a evolução acontecendo em tempo real, só percebe quando compara o presente com o passado. E essa comparação, presente com passado, é exatamente o que a gente esquece de fazer na vida real, porque a gente sempre compara o resultado final que quer alcançar e nunca compara de onde a gente saiu para onde a gente quer chegar. Mas existe uma lição ainda mais estranha escondida nos jogos, e ela tem a ver com o tipo de decisão que a gente toma toda hora sem perceber. E ela aparece bem na hora que você escolhe gastar os seus recursos. Em quase todo jogo de estratégia ou de sobrevivência, você tem recursos limitados. Mana, munição, dinheiro, tempo de turno. E você é obrigado a decidir se eu gasto agora ou eu gasto depois. Eu invisto no ataque ou eu invisto na defesa? Jogos de sobrevivência, tipos de zumbi ou os de exploração espacial, por exemplo, levam isso muito ao extremo. Cada bala conta, cada item no inventário tem um peso estratégico e literal. E aqui tem algo interessante, porque jogos assim treinam um tipo de raciocínio que raramente a gente pratica conscientemente, que é a ideia de que toda escolha tem um custo de oportunidade. Escolher uma coisa sempre significa que você está abrindo mão de outra. E na vida real, isso aparece toda hora. Tempo é o recurso mais parecido com mana que existe. Mas você tem uma quantidade limitada de horas, uma quantidade limitada de energia mental, de atenção, e cada sim que você dá para uma coisa é um não automático para outra. E assistir mais uma série é abrir mão de dormir cedo,
Aceitar mais um projeto no trabalho talvez é abrir mão do seu tempo livre. Jogos de estratégia deixa isso visivelmente óbvio com barrinhas, números, limites claros na tela. A vida não nos mostra essas barrinhas, mas ela existe do mesmo jeito e tá lá. E ignorar isso é motivo pelo qual tanta gente se sente sobrecarregado sem entender exatamente por quê. Só que tem uma lição que é ainda mais desconfortável de admitir e ela tem a ver com um tipo de jogo específico, aquele que ninguém termina, mas todo mundo ama. E ela é sobre aceitar que nem tudo precisa ter um final. Existem tipos de jogos que desafiam completamente a ideia de vitória. Jogos de estilo sandbox ou Battle Royale, por exemplo, na maioria das vezes ele não tem um final oficial. Você entra no jogo, constrói, explora, cria, você pode jogar ele por décadas e não zerar nada. E isso incomoda muita gente no início porque a gente foi treinado a pensar em jogo como algo que tem começo, meio e fim, um objetivo claro e uma vitória definida. Só que jogos desse estilo ensinam uma coisa rara, que existe valor genuíno na experiência em si, sem precisar de um destino final para justificar o tempo gasto. Isso é quase uma contradição da lógica da produtividade que a gente vive, né? A ideia de que tudo precisa ter um resultado e de que o objetivo e conquista devem ser mensuráveis. Mas às vezes o processo é só o ponto e não o final. E isso se aplica direto com a vida real. Como, por exemplo, hobbies que a gente abandona porque a gente acredita que não está nos levando a lugar nenhum. Ou relacionamentos de amizade que desvalorizam porque não gera aquele retorno prático. Momentos de lazer, talvez, que você sente culpa por aproveitar porque não está sendo produtivo. Esses jogos, sandbox e Battle Royale, de um jeito nada óbvio, ensina a gente a ficar confortável com a experiência que não tem um prêmio final, um final perfeito. E isso é raro de aprender na vida real ou em qualquer outro lugar da vida moderna. Mas ainda tem uma última lição e talvez essa seja a mais importante de todas, porque é a única que a gente costuma aprender sozinho de um jeito mais difícil possível. E ela tem a ver com um comportamento que todo gamer já teve vergonha de admitir. E eu tenho certeza que você também já teve. Todo gamer já teve uma fase difícil que tentou passar sozinho por horas ou um puzzle e depois de passar muitas raivas e muitas tentativas, acabou tendo que ir procurar um guia ou um vídeo, um detonado ou perguntar para alguém que já jogou aquele jogo antes de você. E a vergonha tá aí. Mas sabe o que é engraçado? A gente trata isso quase como se fosse uma derrota, por isso que sentimos vergonha. Como se pedir ajuda significasse que você não é bom o suficiente para aquele jogo. Só que repara bem, os jogadores que realmente terminam jogos mais difíceis, aqueles com desafios enormes, ou tipo de bater um chefe brutal, competir com um desafio de comunidade ou fazer aquelas speedrun louca, insana, quase sempre usa algum tipo de ajuda externa. Em algum momento utilizou guias de estratégia, build compartilhada por outro jogador, dica de quem já passou por aquilo e fez de uma maneira diferente. E isso não é trapaça, isso é usar o conhecimento coletivo a nosso favor. E essa é uma das lições mais silenciosas que os jogos nos ensinam, porque ninguém passa de fase difícil completamente sozinho, mesmo que pareça que sim. Na vida, quem anda sozinho fica para trás. A gente também precisa de ajuda, né? A vida real a gente carrega essa mesma vergonha às vezes de pedir ou perguntar como resolver um problema na faculdade, no trabalho, na escola, ter vergonha de pedir ajuda se tiver com algum outro tipo de dificuldade, a vergonha no geral de admitir que a gente talvez não saiba fazer algo sozinho. Só que exatamente como nos jogos, as pessoas que realmente avançam mais rápido na vida não são as que insistem em fazer tudo sozinho e isolada, são as que sabem quando parar, perguntar, usar o conhecimento coletivo de quem já passou por aquilo antes e pedir ajuda. Pedir ajuda não é uma forma de admitir fraqueza, é só uma forma mais inteligente de jogar aquele jogo ou de jogar qualquer jogo, dentro e fora da tela. No fim das contas, os videogames me ensinaram mais do que eu imaginava quando eu era criança e ainda me ensinam mesmo na fase adulta. Me ensinaram que fracassar é só parte do processo, que o progresso lento ainda é um progresso, que todo recurso, o tempo, energia, atenção, ter limite e escolher bem, importa. Que nem tudo precisa ter um final para valer a pena. E talvez a mais importante, que pedir ajuda nunca foi sinal de fraqueza e sempre foi uma estratégia, se você encarar dessa forma. Os jogos não substituem a vida real, é óbvio, mas eles nos preparam
silenciosamente para encarar alguns tipos de desafio um pouco melhor nessa vida. E você, qual lição teve algum jogo que te ensinou ou que fez sentido para você anos depois para sua vida real? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito ler essas histórias. Se esse vídeo te fez pensar em algo assim, deixa também o like e se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo por aqui. E vamos lá jogar alguma coisa hoje também, né? Para talvez aprendermos algo mais sem perceber. Valeu por assistir até aqui.